Olá, boa noite. Pelo céu do Rio Grande, ampliação do programa de aviação regional quer impulsionar a economia gaúcha. Redução de vagas no mercado de trabalho é menor na região sul do Brasil. Depois das enchentes, Universidade de Santa Maria monta equipe para monitorar clima no estado. Em Cachoeira do Sul, falta de verbas para manutenção impede a abertura de posto de saúde. Entidades civis dependem de solidariedade para dar continuidade a trabalho social. E a expectativa para o último final de semana da Feira do Livro de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O programa de aviação regional acabou de entrar em operação e já vai ser ampliado. É a primeira rota entre Porto Alegre e Uruguaiana tem agradado os usuários. A família da Trícia veio de Uruguaiana para passar uma semana em Gramado. Vir de avião encurtou o tempo de chegada na serra e também o custo do passeio. A gente economizou aí quase 40% do valor. Vindo de ônibus, tirando o tempo que a gente perdia, né? E agora de avião é bem mais rápido. Uma viagem de ônibus de Porto Alegre para Uruguaiana custa entre R$ 104 e R$ 375 e o tempo de viagem é de no mínimo 8 horas. Já de avião, a rota fica entre R$ 360 e R$ 420 e o tempo de viagem é de 1 hora e 20 minutos. Facilita bastante, né? Pra gente que mora lá, vir para Porto Alegre, conseguir realizar o que a gente tem nessa distância é muito mais fácil nesse tempo mais hábil, né? O voo para a fronteira oeste está em operação no Terminal 2 do Salgado Filho. A empresa que faz o trecho já pensa em ampliar o número de ligações para a cidade. E, de acordo com a Secretaria dos Transportes, também será a responsável pelo trecho da capital para Santo Ângelo, na região das Missões. Já estamos aí terminando as obras do aeroporto de Santo Ângelo, esperamos que termine até o final do ano. Depende do tempo, tem chovido muito, não é? Mas já está, inclusive, feito o pedido para a da Azul para que possa operar esse voo numa região também que tem setor industrial forte, em Horizontina, em Santa Rosa. Com esses 2 aeroportos funcionando, nós já daremos uma cobertura de, no raio de 180 quilômetros, um aeroporto ligado à capital. O secretário destaca o interesse em firmar um acordo com o aeroporto de Rivera, na fronteira com o Uruguai. Em Rivera tem todo um processo burocrático para embarcar e desembarcar, mas é um bom aeroporto com uma boa pista. Esse aeroporto estando liberado, nós vamos tentar fazer com que a Azul também vá para essa região. Alguns terminais são controlados pelo Estado, outros funcionam em parceria entre Estado e municípios. Entre os que têm condições de receber mais rotas estão os de Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Rio Grande, Santa Rosa e Torres. O executivo espera que outras companhias aéreas tenham interesse em aderir ao programa de aviação regional. Em 2015, conforme Westphalen, o Estado destinou 9 milhões para reformas e melhorias em aeroportos do Estado. E este é o último fim de semana da Feira do Livro de Porto Alegre. A Dalva Bavaresco acompanhou essas 2 semanas de programação intensa e hoje, mais uma vez, está na Praça da Alfândega. Dalva, boa noite. Já é possível fazer um balanço das vendas até agora? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos em casa. Sim, o último balanço do evento saiu agora há pouco, no fim da tarde. E ele aponta que as vendas aumentaram 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O público já chega a 1.200.000 pessoas e a expectativa é de que até o fim de semana passe até de 1.400.000, podendo chegar a 1,5 milhão de pessoas. O tempo vai ser bom, promete colaborar. Agora eu venho aqui para frente da nossa Casa da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre. Aproveito para falar da programação do Frente a Frente da próxima terça-feira, que fez uma entrevista com o senador Paulo Paim. Nessa entrevista, o senador admite que pode deixar o Partido dos Trabalhadores até o fim do ano. Veja o que ele falou. Paim ainda não confirmou a sua saída do partido, mas diz que está decepcionado com os rumos tomados pelo PT. Até o fim do ano eu decido, ou o PT volta para suas raízes e vamos fundar um novo PT, ou eu entendo que eu devo procurar o meu caminho, né, para defender as causas.
Questionado sobre qual seria a sua nova sigla política, o senador falou sobre os partidos com os quais tem conversado. Eu tenho dialogado muito com o PDT, com o PTB, com o PCdoB, com o PSB, com a Rede, com o PV. E aí tem mais 20, digamos, novos partidos pequenos que gostariam, claro... O Frente a Frente vai ao ar na próxima terça-feira, às 10 horas da noite. E no próximo bloco eu volto com mais informações aqui, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Voltamos aos estúdios com você, Daniel. Ok, Dalva, obrigado. Até daqui a pouco. E a gente fala agora de desemprego. A região sul foi a que registrou o menor aumento da taxa de desocupação no Brasil. O levantamento faz parte de uma pesquisa do IBGE. Weber Amorim é formado em Direito e era subgerente de uma grande rede de supermercados em São Paulo. No mês passado, a empresa dispensou boa parte dos funcionários. Weber, então, resolveu tentar a sorte no Rio Grande do Sul. Da onde eu vim, as empresas estão fechando ou saíram daquela área, né? Entendeu? E vim tentar aqui no Rio Grande do Sul, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, mostra que a taxa de desocupação no Brasil subiu de 6,5% em 2013 para 6,9% em 2014. O índice aumentou em todas as regiões do país. A maior taxa foi no Nordeste, com 8%, e no Sudeste, com 7,3%. A menor foi nos estados do Sul, com 4%. Há que se considerar, principalmente, que nós tivemos um bom fluxo de chuvas e que a nossa produção agrícola teve uma condição diferenciada. Diferente, por exemplo, do Centro-Oeste, que padeceu um processo de seca muito séria. A PNAD também mostra um aumento real de 2,4% do rendimento médio mensal domiciliar per capita. O aumento maior se deu nas famílias pertencentes aos 10% com menor renda. Nessas famílias, o aumento real foi de 6,2%. Já nas famílias pertencentes aos 10% com maior renda, o aumento foi de 2,1%. O dado demonstra a queda da desigualdade na distribuição de renda. A começar pela valorização do salário mínimo, que na verdade ele deu um salto significativo, é evidente que isso reflete principalmente em ganhos expressivos para aqueles de menor renda. E a distorção tende a se aproximar um pouco mais, mas ainda está muito longe, né, de termos rendas mais equilibradas no seu conjunto, né? Tempo firme sem possibilidade de chuvas no centro do estado neste final de semana. Faz 25 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, tempo seco e com muitas nuvens. O sol aparece, máxima de 24 graus. Em Cachoeira do Sul, temperaturas amenas. Os termômetros variam entre 15 e 24 graus. E veja ainda nesta edição a solidariedade que move o trabalho desenvolvido por entidades civis do Estado. E logo depois do intervalo, posto de saúde está pronto para funcionar em Cachoeira do Sul, mas falta dinheiro para a manutenção do prédio. A gente volta já. Apoio House On Home Store. O fim de semana vai ser parcialmente nublado em Porto Alegre. As nuvens aparecem no sábado, mas o céu limpa no domingo. Máxima de 27 graus. Tempo parecido em Novo Hamburgo, onde faz 28 graus. No litoral, o sol aparece, mas as temperaturas ficam amenas. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em Tramandaí. Um vendaval derrubou árvores em Ijuí e em Cruz Alta, no norte do estado. Em Santiago, na região central, a chuva chegou com força. Foram quase 80 milímetros em apenas 2 horas. Isso é muita chuva. Em Porto Alegre, um temporal complicou o trânsito nas primeiras horas da manhã. As fortes rajadas de vento, combinadas com a chuva, causaram transtornos também no aeroporto Salgado Filho.
Um voo da TAM vindo de Brasília, demorou 30 minutos para pousar. Outros 2 pousos foram cancelados e 5 atrasaram por causa do mau tempo. Por falar em chuva, as enchentes históricas deste ano fizeram com que a Universidade Federal de Santa Maria passasse a monitorar tempestades. O projeto experimental instalou equipamentos móveis de controle meteorológico mais precisos. A reportagem é da TV Campus. O Grupo de Modelagem Atmosférica da UFSM, o GRUMA, instalou unidades móveis de monitoramento de tempestades no campus da universidade. Essas chuvas fortes que nós tivemos nas últimas semanas, acompanhado de muito granizo, são exemplos de fenômenos de curta duração que, para serem adequadamente monitorados, precisam de estações meteorológicas que consigam registrar dados, variáveis meteorológicas como temperatura, pressão, vento, a cada 1 minuto. A rede convencional, operacional que nós temos no país, ela não é adequada, ela não foi concebida para esse fim. Essa iniciativa, esse projeto, visa justamente mostrar o quanto a gente ganha ao registrar fenômenos meteorológicos, registrar dados meteorológicos numa frequência mais alta a cada 1 minuto. Essa rede móvel vai nos permitir deslocar ela diariamente para regiões mais propícias de tempestade. Isso quer dizer que nós podemos capturar um número maior de dias de tempestade, porque nós podemos deslocar a rede para onde as tempestades estão. A instalação das unidades é uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria com o Instituto Federal de Santa Catarina. Essa estrutura aqui ela é feita para carregar são 5 estações, onde temos tripés com sensores, com data log, que é onde recebe esses dados, né? Então essas estações acabam fornecendo para nós um grande alicerce para a pesquisa. Sol entre nuvens neste fim de semana na fronteira oeste. Em Uruguaiana, temperaturas amenas e poucas nuvens no céu. A máxima atinge os 27 graus. Tempo parcialmente nublado também em São Borja. Faz 29 graus. Na fronteira, tempo seco e temperaturas amenas. Os termômetros variam entre 15 e 27 graus em Alegrete. E o assunto agora é saúde pública. Você já deve ter ouvido falar das UPAs, as unidades de pronto atendimento que estão sendo instaladas em todo o Brasil. Muitas cidades já conseguiram inaugurar esse serviço de emergência médica, mas em alguns casos, vários problemas têm impedido o início do atendimento. Em Caxias do Sul, no centro do estado, em Cachoeira do Sul, no centro do estado, uma UPA está pronta, mas ela não foi inaugurada até agora por falta de dinheiro para a manutenção. Veja na reportagem da TV Cachoeira. O prédio da UPA já está concluído há quase 1 ano e meio. E segundo a Secretaria Municipal da Saúde, inclusive com todos os equipamentos e materiais necessários para o funcionamento já adquiridos. Mas nada disso pode ser mostrado. A diretora da pasta, Andréa Porsche, nos recebe, reitera a recomendação e apenas a recepção da UPA pôde ser filmada. A unidade, que possui capacidade para até 150 pacientes dia, prevê atendimentos com 2 médicos, equipe de enfermagem, serviço de raio-x, laboratorial e de observação com até 8 leitos. Será uma unidade intermediária entre os postos de saúde e o hospital. Um serviço como a UPA, para um município como Cachoeira do Sul, com certeza vai trazer um grande ganho em termos de saúde. Nós vamos ter o atendimento para as urgências, para as emergências, uma retaguarda para esses pacientes aqui que vai ser muito importante. Há 1 mês do final do ano, a expectativa mesmo é de que a priorização do projeto de emergências do governo federal talvez aconteça em 2016. Esperança existe. No momento, a inauguração da UPA está na mesa de negociações com o governo do estado. A gente tem que ver a negociação em termos de valores, porque o custo de uma UPA é muito alto. Não basta apenas a gente ter a estrutura, os equipamentos, a gente precisa dos recursos humanos e dos insumos, e isso demanda uma grande quantidade de recursos financeiros. Mas o município, sim, tem o desejo, tem o anseio da abertura da UPA para o ano que vem. E ainda dá tempo de conferir algumas atrações deste final de noite na Feira do Livro de Porto Alegre. Dalva, quais os destaques da programação de hoje à noite por aí?
Hoje à noite, Daniel, destaque para um evento marcado para as 8 horas da noite, que vai acontecer lá no Teatro Carlos Urbim, com a participação do Divaldo Franco. Ele que é considerado um dos maiores médiuns de todos os tempos. Ele vai participar de um debate e depois também autografa uma biografia que foi escrita por Ana Lande. Esse livro também foi divulgado ontem lá em Gramado. E em Gramado teve uma grande participação de público. A expectativa é de que isso se repita também daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, na Feira do Livro. Mas agora o nosso assunto é educação. Vamos falar de um livro que está sendo distribuído em escolas públicas e ensina matemática de um jeito diferente. Dá só uma olhada. Os alunos participam de uma oficina para saber, afinal de contas, como é esse método diferente, sem decoreba e que ensina a multiplicar. 3 vezes 2, 6. Embaixo qual era o número que ele tinha? 50. 50 mais 6? 56. A ideia de ensinar a multiplicar na ponta dos dedos é dessa economista. Ela aprendeu o método com a avó e agora repassa o aprendizado, promovendo a oficina e distribuindo o livro que escreveu sobre o assunto. Eu tive uma experiência muito feliz de aprender as tabuadas do 6 ao 9 com a minha avó, Esther. E desde que eu aprendi esse método, eu nunca errei conta e para quem eu passei, eu sei que ajudei bastante. A tabuada na ponta dos dedos, é certo, estimula a memória e o raciocínio. E mais do que isso, ensina algo fundamental para a vida toda. A criança tem que entender o processo, o que é a matemática, o que é a multiplicação, a divisão. Que a multiplicação nada mais é do que a adição, né? De parcelas iguais. Então eles têm que entender isso. A gente está ansioso, esperando essas renovações da matemática, né? Do Livro de Porto Alegre, tarde quente, bastante movimento, já em clima de fim de semana. No próximo bloco, voltamos com mais informações direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Temperaturas amenas e céu parcialmente nublado neste fim de semana no sul do estado. Em Bagé, o sol aparece, máxima de 23 graus. Em Pelotas, deve fazer frio na manhã de domingo. A mínima pode chegar a 13 graus. No litoral sul, temperaturas agradáveis. Mínima de 15 e máxima de 23 graus em Rio Grande. E assista depois do intervalo. Entidades civis do estado dependem da solidariedade para manter projetos sociais. É daqui a pouco. Apoio House On Home Store. Clima chuvoso na Serra Gaúcha neste sábado. Em Caxias do Sul faz frio, mínima na casa dos 10 graus. No Planalto Médio as temperaturas vão ser um pouco mais altas e não deve chover. Faz 26 graus em Passo Fundo. No Noroeste, tempo nublado no sábado, mas o sol predomina durante quase todo o domingo. Mínima de 14 e máxima de 27 graus em Ijuí. E a Unidade de Saúde Jardim da FAPA, na zona norte de Porto Alegre, tem um novo espaço de aleitamento materno. A inauguração foi agora há pouco. O espaço Aconchego Mãe-Bebê pretende reduzir o adoecimento e a mortalidade materna e infantil. Mobiliado de forma a proporcionar conforto para a mãe e para o bebê, o local possui poltrona, trocador e decoração infantil. Também foi inaugurada a nova instalação da Unidade de Saúde, que fica no bairro Mário Quintana. E duas entidades bem conhecidas contam com a solidariedade dos gaúchos para continuar atuando. No Instituto da Mama, a doação de cabelos ajuda no tratamento dos pacientes que fazem quimioterapia. E no Asilo Padre Cacique, a arrecadação de alimentos e remédios faz a diferença no atendimento aos idosos. Quer mais imagem? Uma das metas de 2015 de Fabiane era cortar e doar o cabelo. Nada fácil para quem tinha o cabelo pela cintura desde a infância. No Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, ela finalmente fez a doação. O desapego é um pouco mais difícil, mas a ação que está por trás disso traz felicidade e traz coragem para cortar e doar.
Assim como ela, muitas outras mulheres de todo o estado doaram cabelos nas unidades do Senac. As mechas foram trazidas hoje para a sede do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e vão virar perucas para as mulheres que perdem os fios por causa da quimioterapia. O Senac, então, há bastante tempo vem participando em todas as unidades, mas neste ano nós definimos, então, através do nosso programa Equilíbrio, fazer um movimento de todas as unidades, um movimento corporativo, digamos. E conseguimos, então, arrecadar mais de 200 mechas. Eu passei há 19 anos atrás, usei peruca do Imama e eu posso dizer o quanto é importante para a autoestima da mulher. Até porque diariamente nós recebemos aqui várias mulheres. Mas se sobra solidariedade no Instituto da Mama, outra instituição emblemática no estado carece de doações. Está difícil garantir o café da manhã do seu Pedro, de 84 anos, no Asilo Padre Cacique. É que os ingredientes estão começando a faltar. Para garantir a alimentação dele e de outros 150 moradores, são 100 litros de leite e 15 quilos de açúcar por dia. Quase tudo vindo de doações. Aconteceu um fato novo, né? Que a gente, infelizmente, foram as nossas enchentes que atingiram toda a região metropolitana, o estado como um todo, né? E, obviamente, a população se voltou mais a esses desabrigados, essas pessoas que são ilhadas hoje, que é muito triste. Mas, como consequência, o asilo fica sem receber bastante doações, tanto de alimentos como de medicamentos, de roupas. Sem novas doações, a direção da casa calcula que os mantimentos devem acabar em 15 dias. O estoque de produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas também já está no fim. A casa precisa ainda de medicamentos simples, como AAS, dipirona e omeprazol, que podem ser comprados sem receita. Tudo para manter a saúde de idosos como Dona Natalina. Aos 93 anos, ela precisa das doações para seguir firme na caminhada. Tem que comer, né? Tem que comer. Não pode faltar. Não pode, senão já fica fraca, não pode caminhar. Pinóquio, Branca de Neve e os Três Porquinhos. Histórias que fazem parte da infância de muitas crianças. No sul do estado, um aluno de produção fonográfica da Universidade Católica de Pelotas teve a ideia de elaborar um audiolivro. Saiba como este projeto funciona na reportagem da TV UCPEL. Precisando fazer o trabalho de conclusão de curso, Julian Moura teve a ideia: produzir um audiolivro para crianças deficientes visuais. A recompensa é muito satisfatória desse trabalho. E eu tive agora como ideia no meu trabalho de conclusão pela Católica fazer um audiolivro. Ele é com histórias infantis que são clássicos da literatura infantil, como a Branca de Neve, os Três Porquinhos, Pinóquio. Achei bárbaro, assim, né? Porque me surpreendeu pelo tema, pela ideia, né? Porque é uma coisa diferente. E ninguém melhor para ajudar o Julian nesse trabalho do que os alunos da escola Luiz Braille. 2 cantos deles, que eles têm um grupo de canto, e juntos trazer o grupo deles para junto às histórias infantis. Os nossos alunos, desde o primeiro momento que eles souberam, né, do convite do Julian para estar participando desse audiolivro, eles ficaram muito felizes, porque eles gostam muito de cantar. Eu achei muito bom, porque é uma coisa assim que valoriza o trabalho deles, né? Eles ensaiam, eles estão sempre preparados para cantar e tal. E hoje mesmo ela estava bem ansiosa assim para vir, né? Para participar da gravação. A ideia do Julian possibilita o acesso a algo que não era tão fácil de ser encontrado. Eu gostava muito de ver televisão, né? Não ouvia rádio. Hoje eu me entendo muito nas notícias pelo áudio. Então livros pelo áudio seriam ótimos, né? Coisas que praticamente não tem. Ele é tão bonitinho, é nosso amiguinho. E nós voltamos a falar com a Dalva Bavaresco na Feira do Livro de Porto Alegre. Dalva, este é o último fim de semana de feira, mas ainda tem muitas atrações por aí. Quais as dicas que você dá para quem quiser dar um pulinho na Praça da Alfândega?
Ó, a dica é não perder muito tempo, em primeiro lugar, porque a Feira do Livro termina no domingo. E muita gente aproveita mesmo a reta final para vir ver saldos, né? As promoções aumentam muito nesses últimos dias. Expectativa, então, de um fim de semana bastante movimentado. Como vocês podem ver, aqui também o movimento nessa sexta-feira já é bastante intenso. A maioria das pessoas já está em clima de fim de semana. Quem mostra pra gente é a repórter Clarissa Lima. A tarde de hoje foi bem movimentada na Feira do Livro. A temperatura elevada contribuiu para o grande número de visitantes, mas o que vem atraindo o público mesmo são as promoções. Eu vim ano passado e esse ano estou conseguindo comprar coisas mais baratas. Por enquanto eu só estou olhando, mas eu tenho uma listinha aqui. Então, se eu encontrar algum livro, pretendo comprar sim. E o último fim de semana da feira promete visitação recorde e muito mais promoções. Ponta de estoque, às vezes, e até lançamentos mesmo. Aproveita o momento da feira e o final da feira para vender e proporcionar ao leitor essa oportunidade, né? Sexta-feira também é um bom dia para tomar um chopinho e um bom bate-papo com os amigos. E nada melhor do que fazer isso aqui na praça de alimentação da Feira do Livro. O que tu tá achando da feira? Na verdade, está sendo a melhor dos últimos anos, né? E principalmente pela a parte das novidades das editoras, quer dizer, os últimos lançamentos já estão em voga, e a praça de alimentação em si já era um happy hour extremamente confortável. E a Feira do Livro de Porto Alegre é o tema do TVE Repórter, que vai ao ar neste domingo. Confira agora os destaques. Bem-vindos à 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. 17 dias no coração da Praça da Alfândega de Porto Alegre. E a cultura do livro invade a rotina de milhares de gaúchos e visitantes. O TVE Repórter está aqui onde transitam estes leitores. Para mostrar como foi a 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Um pouco de história. Da movimentação nas bancas. Uma boa oportunidade de encontrar uma boa obra, um preço razoável. Das discussões sobre o mercado livreiro. Qual é a maneira de conquistar mais leitores escrevendo melhores livros? E muitos bons motivos para ler. O TVE Repórter vai ao ar neste domingo, às 10h30 da noite. E agora eu volto para dar algumas dicas de programação para o fim de semana para quem vier aqui para a Feira do Livro de Porto Alegre. Além das tradicionais sessões de autógrafo, conversas com escritores e muitas palestras que acontecem por aqui, a gente também vai ter oficina de quadrinhos, teatro de bonecos, muitos horários para contação de histórias, brincadeiras diversas que acontecem lá na área infantil. No sábado, destaque também para um sarau com músicas da MPB. Esse sarau vai marcar os 50 anos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, está previsto para 6h30 da noite. Às 8 da noite também tem teatro de rua com o espetáculo A Mulher e o Atirador de Facas. No domingo fica a dica para um concerto comunitário do Zafari que acontece este ano com a orquestra da Unicinos. A programação completa você, claro, pode conferir no site oficial do evento. E lembrando, né, que no sábado as bancas aqui da Feira do Livro de Porto Alegre vão abrir todas às 10 horas. Ao contrário dos dias de semana e também do domingo, que elas costumam abrir aqui na área geral 12h30, no sábado sempre às 10, então você pode chegar mais cedo. A gente se vê na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos, um bom fim de semana também para você, Daniel. Voltamos aos estúdios. Boa noite. Boa noite, obrigado, Dalva. Bom final de semana para você. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite e aproveite a feira.